Salve rapaziada do canal Itio Lima, eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. A partir de hoje a gente começa aqui uma série de vídeos, tirando um pouco o foco desse momento agora que é do Arnold Classic. Eu gostaria de passar para vocês as melhores genéticas do fisiculturismo. Como vocês sabem, várias lendas se levantaram aí durante essas décadas do fisiculturismo. Tivemos vários nomes e aqui eu vou relatar alguns, vou falar de algumas genéticas, porém esse vídeo aqui, essa série de vídeos vai ser muito mais bem tratada. Então esse vídeo aqui é apenas um apanhado geral para falar porque nós tivemos vários atletas muito gigantescos durante a nossa história do fisiculturismo. Um deles é o Kevin Levrone, que eu acredito que merece sim entrar nessa lista das melhores genéticas, porque quando você conhece como foi a história do Levrone, que foi um cara em que os pais morreram e ele falou assim, tipo, foda-se, vou me dedicar ao fisiculturismo, e o seu primeiro ciclo ele nem sabia o que estava tomando, porque era o primo dele que chegava e aplicava, e ele nem sabia quanto tomou, e no primeiro ciclo ele já foi lá, poucas semanas depois conquistou o seu Procard. Então tem que ter uma genética muito foda, principalmente porque segundo o Levrone, ele passava 6 meses tomando hormônios e 6 meses sem tomar hormônios, e levando em consideração esse shape, essa estética, que inclusive essa série de vídeos vai levar em consideração não só o tanto de massa que o cara conseguiu adicionar, mas também a genética estrutural. Então é genética num conjunto geral. Mas, já de cara, eu gostaria de passar para vocês quem são aí, na minha opinião, as 3 melhores genéticas do fisiculturismo, 3 ou 4 melhores. O Levrone está incluso nessa história aí, mas eu gostaria de falar sobre esse cara aqui. O Arnold, ele foi um mito para a sua história, né? Então o Arnold, ele chegou a colocar esse físico com 1/3 dos recursos que tem hoje. Eu sei que os hormônios androgênicos já existiam naquela época, porém não se fazia uso de insulina, não se fazia uso de GH, IGF-1, uma porrada de coisa que a galera já mais recente, como é o caso do Coleman, como é o caso do Phil, são caras que vão ser citados aqui, tinham esses fatores, tinham esses aditivos, e o Arnold meteu esse shape totalmente discrepante da galera da época, sem esses recursos. Imagina se o Arnold tivesse os recursos. Mas o vídeo não vai parar no que o cara poderia ser. Então o Arnold, ele não vai entrar nas melhores genéticas da minha lista, porque as melhores genéticas da minha lista é o que os caras entregaram, não o que os caras poderiam entregar. Mas sem dúvida o Arnold está sim entre as melhores genéticas. Um outro cara incrível, que na minha opinião é bizarro, e vou até mostrar aqui, ó, em 2010, o shape que ele apresentou, que aí sim tá beirando entre as 3, talvez, na minha opinião, entre as 2 melhores genéticas da história, né, que é o Phil. O Phil tinha uma estrutura muito boa, na verdade, que ele construiu. O único problema do Phil eram as clavículas estreitas, isso é um problema estrutural. Depois de um tempo ele teve alguns problemas com o abdominal, mas isso no seu auge, que a gente vai falar de auge, não era um problema. Como vocês podem ver, o abdômen dele não era tão ruim, e ele conseguiu meter um shape bizarro. E o Phil, sem dúvida, na minha opinião, ele entra como a segunda melhor genética da história. Mas nos vídeos a seguir eu ainda vou mostrar ponto a ponto, isso falando sobre cada músculo e cada evolução que esse cara teve. Porque quando você olha do Phil, cara, você não vê esse posterior tão cortado, nem mesmo no Ronnie Coleman. Olha só esse vídeo aqui, que foi quando ele conquistou o seu primeiro Mr. Olympia. Olha o shape desse cara, parecia que os músculos iam explodir. E é igual eu falei, o foco por enquanto tá no Arnold Classic, mas como vocês sabem que meu canal gosta muito de passar conteúdo old school, não podia deixar de falar também sobre essa galera aí que realmente tinha um shape incrível. Então Phil, na minha opinião, tá aí entre as 2 melhores genéticas da história. E aí nós temos aí o cara, o rei máximo, que é o Ronnie Coleman, e eu vou mostrar ponto a ponto porque eu considero o Coleman a melhor genética de todos os tempos. O cara tinha um shape completo, era muito volumoso e muito denso. Quando ele apertava, você vê que tudo fibrava, era contração que, mano, era músculos sobre músculos igual os próprios caras dele. E, por exemplo, ó, se liga nessa pose aqui de costas. Os próprios rivais dele na época fala que quando ele encaixava o duplo bíceps de costas, cara, era músculo para todo lado. Então o Ronnie Coleman, na minha opinião, ele tem a melhor genética de todos os tempos. Eu ainda vou, como eu falei, explicar ponto a ponto, e não é à toa que ele confrontava com os maiores da sua época,
e gerava esse tipo de coisa aqui nos rivais, ó, se liga. Aquela hora em que o Flex vem dar uma olhadinha, porque o Flex sabia como era o glúteo do Ronnie Coleman, aí ele põe a sunga pra dentro, ó, crava, e aí o Flex, tipo, não vai dar, cara. Então, pra você arrancar uma reação dessa de um rival, você tem que ser muito foda. E o Ronnie Coleman, ele era respeitado até pelos seus rivais. E eu sei que vocês vão querer muito ver o Ramon nessa lista dentre as melhores genéticas da história do fisiculturismo. Essa aqui é uma genética, se a gente for levar em consideração os outros atletas, desperdiçada, né? Eu vou explicar ainda por que desperdiçada, porque, por exemplo, todos os outros se entregaram ao máximo da sua genética para ver o máximo até onde o seu corpo chegaria, porque eram da categoria Open, enquanto o Ramon tem essa limitação de peso, travando a sua evolução e travando até onde esse atleta esplêndido pode chegar. Da mesma forma como nessa lista vai entrar o Chris Bumstead, né? Então não tem como passar todos esses caras em um só vídeo. Nós teremos aí Momo Benaziza, que infelizmente faleceu cedo, Dorian Yates, mostrar os melhores anos, Sean Ray, Flex Wheeler, o próprio Lee Haney, que era totalmente, cara, discrepante da sua época. O shape do Lee Haney para a época era completamente bizarro. Então eu vou mostrar todos esses caras para vocês, desde Robin Robson, várias genéticas que tiveram aí no nosso fisiculturismo e que estão aí entre as melhores. Então talvez eu faça um ranking aí das 10 melhores genéticas, mas não tem como não pôr mais uns outros 10 caras, mas vou fazer a lista de 10 melhores genéticas. Se você quer conhecer esses caras, eu sei que muitos de vocês não conhecem todo mundo, eu sei que boa parte dos que está assistindo agora talvez não conheça o Momo Benaziza e dentre vários outros caras aí, Gary Stridon. Então, se você quer conhecer essa galera, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, principalmente, pede quem é o cara que você quer aqui. E, por exemplo, nós temos a genética do conjunto geral, que no caso aí entra Coleman, Phil, o próprio Ramon, e tem também aquela genética de volume, né, que aqueles caras conseguiram adicionar muito volume e às vezes em pouco tempo. Então coloca nos comentários o que é que vocês querem que apareça aqui no canal Etinho Lima e a gente vai trazer para vocês. A gente só pede a inscrição e o like. Valeu, tamo junto.